Ok, olá pessoal! Estamos aqui online com mais uma live do Bastidores, hoje com a presença da professora doutora Aline Haas. A gente vai discutir sobre a pesquisa e um pouco da carreira dela, a pesquisa em relação à dança e Parkinson. Então vamos aguardar um pouquinho enquanto as pessoas ainda entram, ainda sintonizam. Nós estamos online tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube do Bastidores. Então não deixe de acompanhar, compartilhe essa live com todo mundo, porque não dá para perder, ok? Vamos aguardar mais um minutinho, enquanto as pessoas entram na live. E já já a gente começa. Para quem está entrando agora, meu nome é Bárbara Pessali Marques. Eu sou diretora do Bastidores, Centro de Dança, Pesquisa e Treinamento, um centro de pesquisa especializado em bailarinos. E o nosso trabalho é tentar diminuir um pouquinho o gap que a gente tem, essa lacuna que a gente tem entre a produção científica e a prática da dança. Hoje a gente recebe aqui no nosso canal, na nossa live da Quarentena Bastidores, a Aline Haas, professora doutora, que vai falar sobre a pesquisa dela de dança e Parkinson e também sobre a carreira dela. Então, Aline, tudo bom? Oi, tudo bem, Bárbara, tudo bem, pessoal? Queria agradecer o convite, então, de estar aqui com vocês, nessa iniciativa do Bastidores, né? Muito legal, agora nesse período de quarentena, a gente podendo levar informações para diferentes lugares do Brasil, diferentes lugares do mundo. E vamos conversar um pouquinho, como a Bárbara falou, sobre as experiências, né, como professora universitária da URGS e falar um pouquinho sobre também as minhas pesquisas que eu venho desenvolvendo na URGS sobre a dança para pessoas com Parkinson. Então, Aline, a gente já trabalha juntos, já tem um tempo, né? Então eu já te conheço um pouco mais, já desenvolvemos pesquisas juntas e ainda temos vários projetos para continuar desenvolvendo. Sim. Mas eu sei da sua carreira enquanto bailarina, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Como que foi a sua carreira? Como que você começou a estudar a dança? Conta um pouco sobre a sua carreira inicial de bailarina mesmo. Sim. Eu comecei, eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui têm uma história parecida, talvez com a tua. A gente já se conhece um pouco, já sabemos um pouco da nossa história. Mas eu comecei a dançar muito jovem, né, com 7 anos. Eu comecei fazendo balé clássico e enfim, estudei numa escola particular de balé, porque eu moro em Porto Alegre e aqui a gente não tinha naquela época nenhuma escola preparatória ou de dança, e a gente ainda continua até nem tendo escolas com esse caráter aqui no Porto Alegre. Mas eu estudei uma escola particular de balé chamada Maria Cristina Fragoso, Cris Fragoso. E nessa escola então eu estudei por balé clássico até que eu me formar no balé clássico após 8 anos de estudo, por 15 anos mais ou menos, né? E essa formatura então me habilitou a poder ser professora de balé. Por alguns anos trabalhei como professora de balé clássico de meninas na escola mesmo da Cris. E todo esse despertar assim da dança me pareceu muito cedo. Eu nunca me tornei. Fui bailarina assim, de uma companhia aqui muito conhecida no Rio Grande do Sul, chamada Fênix, por 4 anos eu dancei nessa companhia. Continuei dançando ao longo da minha vida toda como bailarina, mas sempre quis desde muito cedo por virar uma professora, né? E aí essa curiosidade em conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do corpo e funcionava, podendo uma perspectiva um pouco mais assim, biológica do corpo. E aí então procurei uma graduação em educação física. A gente sabe, a gente tem essa história parecida, e talvez eu esteja nos vendo se identifiquem com essa história.
porque na época também, alguns anos atrás, quando eu tive faculdade aqui no Rio Grande do Sul, não existiam faculdades de dança, existiam faculdades de dança na Bahia, em São Paulo, uma das primeiras faculdades, Paraná também, junto ao Teatro Guaíra, mas eu não quis sair da minha cidade, então fui procurar uma faculdade que poderia completar um pouco mais a minha história, assim como, ou seja, a minha questão dos meus estudos em dança, né, para ser professora de dança, procurei educação física, porque tinha disciplinas de anatomia, cinesiologia, fisiologia, então metodologia de ensino para ser professora, licenciada em educação física, né, poderia me ajudar. E aí, então, essa é um pouco a minha história, assim, paralelo essa minha carreira toda que eu vim desenvolvendo acadêmica, depois fiz um doutorado, enfim, continuei sempre nessa carreira acadêmica. Comecei como professora universitária muito cedo, em 1996 já comecei a dar aula em universidade, há bastante tempo atrás, mas assim, sempre paralela essa minha carreira de dança, de bailarina, com a carreira acadêmica paralela. Então, acho que é isso um pouco assim, resumindo, é minha história, porque como eu já tenho bastante história na dança, desculpa né? te interromper. Difícil. Desculpa te interromper, mas é porque eu acho que o áudio tá duplo. Eu acredito que é porque você tá no celular e no computador ao mesmo tempo. Então acho que talvez. Não, desliguei o computador. O computador tá desligado? Sim. Já faz tempo, desde que eu comecei a live eu desliguei. O áudio tá saindo duplicado pro pessoal que tá em casa. Eu recebi uma mensagem aqui da Renata falando que o áudio não tá legal. Talvez você quer tentar. Tá dando microfonia, deve ser alguma coisa relacionada ao seu fone de ouvido. Se você quiser tirar o microfone, vamos tentar sem o Vou tentar. Aí, pessoal que está assistindo, por favor, nos avisem se vai dar para ouvir melhor sem o fone. E agora eu acho que começou a chiar um pouquinho. Pessoal de casa, Fernanda, Renata, dá um aval aí, vê como que tá o áudio pra gente. Fala alguma coisa pra gente, Aline, pra gente poder confirmar. Aline? Não dá pra ver ninguém? Ai, aí o negócio complicou. Ai. Então. Ok. Vamos tentar então aqui de novo. Aline, está ouvindo? Agora o seu áudio ficou mudo. Oi. Agora eu tô te ouvindo. Eu ouvi um ai meu Deus. É que Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Mas no Instagram parece que as pessoas não estão nos vendo. Vamos tentar arrumar isso, gente. Um pouquinho de paciência, porque essa tecnologia às vezes deixa a gente um pouquinho na mão, né? Vamos tentar arrumar. Para quem está entrando agora, gente, a gente está tentando arrumar aqui a nossa chamada do nosso live. Vamos ver aqui o que está acontecendo.
Vamos ver aqui. Temos 11 espectadores. Gente, quem tá entrando agora? Ok, vou tentar ajustar a nossa câmera aqui pra gente conseguir aparecer. Vamos ver se vai funcionar. E aí, me dá um feedback, pessoal, se tá funcionando, se agora dá pra ver a gente. E aí, pessoal, dá um feedback aqui no Instagram, no Facebook, pra gente ver se vocês estão conseguindo ver a gente. Aê, a Fernanda acabou de falar que agora eles conseguem ver a gente. E como é que tá o áudio? Alguém do Instagram, por favor, pessoal, do Facebook, fala aqui pra gente como que tá o áudio, se tá dando pra ouvir direitinho. Deixa eu olhar aqui. Ok. Aline, fala alguma coisa pra gente ver direitinho se tá dando pra te ouvir. Oi, pessoal. Tá dando microfonia? Tá, estão conseguindo ouvir? Tá dando duplo. Então, só aguardar alguém responder. E aí a gente vai continuar. Para quem está entrando agora, meu nome é Bárbara Pessali Marques, eu sou diretora do Bastidores. Nós ainda tá dando microfonia, o meu áudio tá ok, mas o seu ainda tá dando microfonia, Aline. Pois é. Não sei o que fazer, eu sou meio assim para tecnologia. Eu não me escuto microfonia quando eu falo. Sim, o seu áudio para mim aqui também tá bom, para ser sincera. Tem que ver por que o pessoal e eu não tô com nada assim conectado que não seja o meu microfone. Ok, vamos continuar então. E se Deus quiser, vamos rezar aqui para Nossa Senhora da internet com bom sinal funcionar. E aí vocês vão dando um feedback pra gente no Instagram, pessoal. A gente estava dizendo da sua formação, né, E aí, então espero que o pessoal consiga escutar bem. Abaixa o volume do seu áudio, Aline, um pouquinho. Vê se melhorou aí pro pessoal. Aí, pessoal, dá um feedback para ver se o áudio da Aline melhorou. Vai falando um pouquinho, Aline. Tá, e aí o pessoal vai dar feedback. Então, aí eu tava falando aqui que era mais ou menos isso da minha história, né? Como eu tenho já uma trajetória longa na dança, mais de 40 anos dançando. Então, mas mais ou menos seria isso, essa minha trajetória como bailarina desde depois essa busca pelo mundo acadêmico, para que pudesse complementar um pouco a minha atuação como professora de dança que surgiu desde muito cedo e como bailarina sempre dançando, né? Sempre para mim, assim, fazendo aula de dança, trabalhando com dança. Mas como bailarina, fazendo aula agora já como algo que é minha prática, e não exercendo a carreira de bailarina profissional. Até é uma carreira bastante difícil de se exercer aqui no Brasil, em vários sentidos, né? E eu acho que o Bastidores acaba também abordando um pouco dessa temática assim do bailarino profissional e a preocupação que se tem com esse bailarino, mas a minha atuação hoje ela é já mais de 20 anos como professora universitária, trabalhando com dança, fazendo pesquisa em dança, né, que é o que a gente veio conversar aqui um pouquinho também disso. Exato. E aí, como você fez a formação em educação física e depois conta um pouquinho pra gente o que você tem pesquisado desde a graduação, depois no doutorado, onde foi seu doutorado? Conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória acadêmica. E só um parênteses aqui. Agora sim, agora consegui. O áudio parece que está melhor para o pessoal, então agora está ótimo.
Então, Aline, conta um Que pouquinho pra bom. gente como que foi, então, essa sua trajetória acadêmica estudando dança, porque eu acho que muitas pessoas têm esse interesse, né, de se tornar pesquisador na área da dança. É uma profissão que a gente vê que é muito carente, principalmente no Brasil. Eu sei que falar de pesquisa no Brasil, todo mundo já até contorce, né, porque a gente sabe da situação. Mas explica aí pra gente, conta um pouquinho a sua trajetória como pesquisadora na área da dança, desde que você saiu da Faculdade de Educação Física, mesmo com esse objetivo de pesquisar bailarinos. Então, aí eu acho que a realidade do Brasil hoje ela está um pouco diferente, né, do que quando eu, há alguns anos atrás, como eu falei, enfim, há 30 anos atrás, eu resolvi fazer faculdade de educação física, né? Hoje em dia, no meu caso, foi isso. Eu fui para uma faculdade de educação física, mas as pessoas hoje em dia já podem procurar cursos de graduação em dança, se elas quiserem ser pesquisadores em dança, né? No Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu muito o número de cursos de dança no Brasil. Enfim, hoje em dia tem curso de dança na Federal de Minas Gerais, Federal de Viçosa, tem curso de dança para o Brasil inteiro, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de outros lugares do interior do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, assim, tem muitas faculdades de dança, né? Hoje acho que são mais de 30 faculdades de dança. O que eu diria para quem está nos assistindo, se a pessoa quiser ser um pesquisador em dança, uma das opções que ela tem é fazer a faculdade de dança, que no meu caso, há uns anos atrás, isso não era tão próximo à minha realidade, né? Nem quando eu fiz a Mas, faculdade não era a minha realidade. Eu entrei na faculdade em sim, 2010 e não era uma realidade a faculdade de dança. Quando eu formei sim, na faculdade, o curso de dança na UFMG foi aberto, se eu não me engano. Alguém sim, me sim, corrige se eu os estiver cursos de dança errada. cresceram. Sim, é o curso os cursos de dança, a maioria abriram a partir de 2010, né? O curso de dança da URGS foi fundado em 2009, a Federal de Minas por aí também em 2009, 2010. Então, assim, a maioria dos cursos de dança do Brasil abriram nos últimos 10 anos, né? Então, claro, não é uma realidade minha, que sou mais velha, e tu que também é mais nova que eu, bem mais nova que eu, por alguns anos mais nova que eu, e que também não era essa realidade de muitas pessoas, né? Mas enfim, hoje já se poderia aconselhar isso para as pessoas, que elas poderiam ir, os jovens que estão nos assistindo, bailarinos, pessoas que têm interesse de fazer uma faculdade de dança, hoje já está mais acessível. Mas no meu caso, eu fiz educação física, e a minha primeira pesquisa que eu fiz foi na minha graduação sobre lesão de bailarino, onde eu comecei a ler bastante sobre isso, porque eu gostava muito dessa parte, então, que a gente chama de dance science, que é uma parte mais que vê a dança de uma perspectiva mais biológica, de disciplinas mais biológicas, né, ou a dança com as suas relações com a saúde, que é uma área que me interessa bastante. Então, a minha primeira pesquisa que eu fiz em dança foi na minha graduação, numa disciplina que eu tive, que eu fiz sobre lesões de bailarinos. Ah, legal. Depois eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado fora do Brasil, na Espanha. Eu morei quase 4 anos fora do Brasil, fazendo meu doutorado. Eu saí de uma graduação e fui para um doutorado. Isso também não é muito comum de acontecer. As pessoas, normalmente, elas passam por um processo de fazer um curso de especialização, depois elas passarem por um processo de fazer um mestrado, e depois elas passarem por um processo de fazer um E doutorado. foi o que eu fiz, né? Mas quando eu me formei em 1991, há muitos anos atrás, não existia quase também na área da educação física cursos de mestrado e doutorado. Por exemplo, a URGS, que hoje tem um curso de mestrado e doutorado, tem vários cursos de mestrado e doutorado. Na época não tinha o curso de mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano na URGS. Muitos dos meus professores que me ensinaram, que me deram aula na minha graduação, estavam fazendo o seu doutorado fora do Brasil, para depois voltar para o Brasil e fazer formar um curso de mestrado e doutorado na área de educação física. Então, a educação física também não tinha muito curso de mestrado e doutorado. Isso eu estou falando para vocês em 1990, início dos anos 90, né? Então eu fui fazer meu doutorado fora,
do Brasil, numa faculdade de medicina, e foi quando eu conheci, então, essa área toda de medicina e ciência da dança, durante meu doutorado na Espanha, que eu conheci pessoas que foram precursoras nessa área, e eu fiz daí meu doutorado numa faculdade de medicina, todo voltado para uma avaliação antropométrica de meninas bailarinas, que eu comparei as meninas espanholas com as meninas do Rio Grande do Sul, as meninas da região ali onde eu morei, com as meninas aqui de Porto Alegre, de balé clássico e dança espanhola. Conta e o que é um estudo pouquinho, antropométrico? O que é um estudo antropométrico? Pessoas que estão nos assistindo, né? O que a gente entende por antropometria? É uma área bem específica de estudo que a gente usa algumas. O que eu usei, algumas pessoas já devem ter feito essa avaliação em academias, né? Que a gente usa as dobras cutâneas, que a gente pega com, né, a gordura corporal e tal, avalia a gordura corporal, avalia quanto de gordura tem no corpo, quanto de massa muscular tem no corpo. Um índice muito conhecido, popular aí, é o índice de massa corporal, que é o peso pela estatura, que a gente vê lá os índices de obesidade. Então, assim, o que é um estudo antropométrico? A gente consegue ver algumas características, né, de medidas corporais, de altura, medidas de peso, medidas de estatura, questões assim bem de percentual de gordura, algumas medidas nesse sentido, né? Foi um estudo bem assim completo. Que eu analisei 110 meninas bailarinas, 60 meninas espanholas e 50 meninas aqui de Porto Alegre. E aí fiz uma comparação entre essas medidas, assim, e eu consegui ver que as meninas bailarinas, elas são muito parecidas, né? Tanto morando na Espanha quanto morando aqui no Porto Alegre, elas têm medidas corporais muito parecidas. Não tem diferenças estatísticas entre essas meninas em composição corporal, tipo de corpo, tudo isso é muito parecido. E a conclusão foi porque o balé, como eu peguei meninas de 10 a 13 anos, o balé ele seleciona já desde muito cedo, né? A gente acaba selecionando assim um corpo magro, que é essa característica das meninas, né? Longilíneas, um corpo muito parecido, independente de ser na Espanha ou ser aqui no Brasil. Aline, Isso os estudos têm demonstrado. foi até legal você falar isso, porque aí a gente linka um pouco com a live que a gente teve ontem com a Amanda Lana. Ela é uma bailarina brasileira que está dançando em uma companhia em Frankfurt e ela se formou na escola da Princess Grace. E a gente estava realmente comentando porque o professor dessa escola ele direciona as bailarinas para fazer audições nas companhias quando elas estão no último ano se formando, exatamente companhias que têm um perfil físico próximo daquele que é o da bailarina. Agora, quando a gente fala de balé clássico, a situação complica um pouquinho, porque o perfil do balé clássico ele é um pouco mais engessado, vamos dizer assim. A gente tem ainda na cabeça aquela ideia de bailarinas longilíneas com baixo percentual de gordura, com sem peito, sem bunda, e às vezes brasileiro tem essa dificuldade, porque mesmo as meninas muito magras têm uma coxa mais grossa e não necessariamente de gordura, muitas vezes músculo puro, mas é interessante você falar sobre isso e que não foi encontrada essa diferença nas bailarinas clássicas entre bailarinas espanholas e brasileiras. Agora, você acha que essa diferença também pode que a ter espanhola sido... tem também a espanhola também tem esse formato de corpo um pouco mais parecido, né, com o nosso, assim, a questão do quadril, né, então assim, também o Rio Grande do Sul é um estado que tem muita influência europeia também, muita influência espanhola e, enfim, português, o Brasil todo, né, tem também bastante influência europeia, e aí acaba que nessa faixa etária de 10 a 13 anos, nesse grupo que eu peguei, não teve essa diferença, e aí um pouco da conclusão foi isso, né. Eu publiquei 2 artigos da minha tese de doutorado, um em português e o outro em espanhol. Depois, se tu quiser compartilhar os links aí com o pessoal. Sim, com certeza. Não são, eu acho que artigos de acesso aberto, mas aquelas pessoas que têm talvez acesso a universidades podem talvez tentar conseguir olhar ou mesmo ler o resumo do artigo. Com certeza, né, a enfim. gente pode publicar esses artigos na plataforma de ensino à distância Bastidores, então quem tiver curiosidade, a gente pode procurar, a gente vai postar lá depois esse vídeo, o vídeo inteiro vai estar dentro da plataforma, a gente vai pedir inclusive, Aline, que você possa responder algumas
algumas questões depois lá na plataforma. E aí a gente posta sim os seus artigos. Se você nos permitir, poderemos com certeza postar os artigos lá na plataforma para o pessoal acessar. Sim. E eu acho que é mais ou menos isso. Depois do meu doutorado, então, eu voltei para o Brasil e comecei, então, nessa minha carreira universitária, que eu já desenvolvo há mais de 20 anos. E, recentemente, eu fui fazer meu pós-doutorado na Inglaterra, que eu morei um ano na Inglaterra estudando, então, com um grande pesquisador da área de Dance Science, que é o Professor Matthew Wyon, que é um pesquisador importante nessa área, onde eu desenvolvi, dei continuidade a uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo assim, há mais de 5 anos aqui no Brasil, que é sobre dança para Parkinson. Então, eu escolhi fazer meu pós-doutorado na Inglaterra, que é um país que tem muito projeto de dança para Parkinson, e escolhi, então, estudar na University of Wolverhampton com o professor Matthew Wyon, pela toda a experiência que ele tem, e com o professor Yannis Kutedakis também, na área de Dance Science, né, de dança, medicina e ciência, que foi com quem eu acabei desenvolvendo esse projeto de pós-doutorado na Inglaterra no ano passado, né, foi, na verdade, entre agosto de 2018 e julho de 2019. Né? Então, essa é um pouco a minha história acadêmica, mas muitas outras pesquisas que eu também desenvolvi na área da dança, em outras áreas, porque já faz algum tempo, né, que eu venho mais de 20 anos como professora universitária, desenvolvendo pesquisas tanto na área da dança, como também um pouco na área do Pilates, que é uma outra área que eu também desenvolvo pesquisa, e a área que entrecruza Pilates com dança também, enfim. Mas eu acho que aí, não sei se a gente já pode ir falando um pouquinho agora sobre a dança e o Parkinson, se tu quiseres falar sobre isso. Sim, com certeza. Eu ia só mais uma pergunta antes relacionada à sua formação acadêmica. Tira uma curiosidade aqui para quem está assistindo, que é o seguinte: qual é a diferença entre as universidades brasileiras e as universidades do exterior nessa relação de pesquisa em dança? Quais são as dificuldades que a gente encontra no Brasil para pesquisa dessa área? Olha, eu acho que, como eu falei, a dança nos últimos anos no Brasil está crescendo muito, né? Nos últimos 10 anos a dança tem crescido muito, muitas faculdades, né? Muitos cursos bons. O próprio curso que eu trabalho é o curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um curso recentemente conceituado como nota máxima do MEC, né? A gente tem muito projeto de pesquisa, muito projeto de extensão, então eu acho que a dança tem crescido. A dança na Inglaterra é muito diferente, né? Acho que a gente não consegue nem comparar, assim, a dança na Inglaterra com a dança no Brasil, porque é uma área muito mais profissionalizada, muito mais tempo na Inglaterra do que no Brasil, né? Apesar de a gente ter a dança fazendo parte da nossa cultura como algo muito forte, a gente ter bailarinos excelentes no Brasil, a gente ter pesquisadores de dança excelentes no Brasil, o Brasil tem as suas dificuldades políticas e sociais que a gente sabe, e isso acaba nos prejudicando. Então, o que eu diria, assim, que a principal dificuldade hoje que a gente tem no Brasil são as dificuldades políticas e sociais e de incentivo à área da dança, né? Mas eu acho que o ser humano, o brasileiro que trabalha com dança, ele é excelente, né? Ele é um profissional talvez tão bom quanto o profissional que mora na Inglaterra, sim, ou que trabalha na Inglaterra, né? Mas assim, a dificuldade que a gente... Em relação aos profissionais, eu não tenho a menor dúvida de que os pesquisadores brasileiros são tão bons, ou até me arrisco dizer, em alguns casos, melhor que os pesquisadores de qualquer outro país. A questão só é o investimento, né? O investimento em pesquisa. Sim, eu acho que é isso, né? A experiência que eu tenho de trabalhar há 20 anos, 10 anos eu trabalhei em instituições privadas de ensino superior e 10 anos eu estou trabalhando em instituições públicas, no caso numa federal, e eu vejo que as federais elas têm muito mais facilidade de apoio à pesquisa. Eu normalmente tenho, mesmo com todas as dificuldades que o Brasil vem enfrentando, e agora também uma situação incerta que a gente está vivendo por todos os motivos, né, políticos e também agora de a presença de um vírus que nos traz um pouco mais reclusa em casa, mas de qualquer maneira a URGS é considerada uma das melhores universidades públicas do Brasil e a gente acaba tendo sempre bolsas de extensão, bolsas de pesquisa para os alunos, né, de iniciação científica, pesquisa para aluno de mestrado e doutorado. O programa que eu trabalho de pós-graduação é um programa nota 6,
avaliado pela CAPES, então a gente tem uma certa facilidade. No ano passado para cá é que se teve essa incerteza e que a gente sabe que as bolsas estão reduzindo, cada vez menos bolsas, né? Então, enfim, acho que essa é a grande dificuldade que a gente encontra aqui no Brasil e que os países como a Inglaterra ainda não estão passando por essa dificuldade, tem maior incentivo financeiro à produção de pesquisa em dança, né? Enfim, do que aqui no Brasil. Deixa eu fazer um comentário em relação a isso, porque a minha visão em relação à academia no Brasil e na Inglaterra mudou muito desde que eu vim fazer o meu doutorado aqui na Inglaterra. Para quem não sabe, eu ainda estou aqui na Inglaterra, finalizando o doutorado e retorno ao Brasil em maio, mas a questão é o seguinte, a gente acha também quando a gente compara o investimento para a educação superior no Brasil e na Inglaterra, por exemplo, que é onde eu posso falar por experiência, a gente acha que o Brasil investe pouco em educação. Contudo, apesar do dinheiro para pesquisa ter sido bloqueado, e isso é um absurdo, não estou entrando nesse aspecto, estou dizendo só que as faculdades aqui na Inglaterra são todas particulares, ou seja, parte do dinheiro que entra em forma de mensalidade vai para o investimento em pesquisa. E as nossas universidades no Brasil que executam pesquisa, a maioria são públicas. E o aluno acaba recebendo, inclusive, uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, que não é uma bolsa alta, que não é um salário condizente com o salário que as pessoas desta qualificação deveriam receber, mas é diferente do que ter que pagar, igual acontece aqui na Inglaterra. Então, às vezes, assim, a comparação não é justa, contudo, a gente tem que lembrar que não dá para estabelecer esse sistema de que o governo vai arcar com esse investimento e depois simplesmente cortar como se isso não fosse interessante. Mesmo porque as pessoas aqui na Inglaterra têm mais dinheiro para pagar uma universidade do que as pessoas no Brasil. Então, assim, eu gostaria mais de saber realmente sobre os desafios que você encontrou enquanto pessoa na academia, comparado com esses dois lugares, mas assim, eu também sei por experiência própria que às vezes é até difícil comparar, porque são dois modelos de educação completamente diferentes, né? Sim, o desafio que eu encontrei, assim, tanto quanto eu morei na Espanha, quando eu fui fazer meu doutorado, quanto eu fui morar na Inglaterra, em ambas situações eu não recebi bolsa do governo brasileiro, né? Eu sei que outras pessoas passaram por situações de receberem bolsas do governo brasileiro, mas eu tive o privilégio de estudar numa universidade pública no Brasil, que foi a URGS. Eu estudei na URGS e tenho hoje a oportunidade de trabalhar numa universidade pública e, como você pontuou aí, tem toda essa questão, né, da importância das universidades públicas no Brasil. Então, assim, eu acho que não dá pra gente... São situações diferentes, como a gente falou, culturas diferentes, e ambos os lugares têm os seus lados positivos e não tão positivos, né? Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente sempre tenha uma iniciativa, né? Que a gente nessa iniciativa tente continuar com essa iniciativa o máximo que a gente puder, não desista, né? E siga com as nossas determinações, né? Eu sempre fiz as minhas pesquisas basicamente sem dinheiro. Isso eu acho que é a grande diferença que eu vejo, né? Que na Inglaterra os pesquisadores fazem as pesquisas com dinheiro, e aqui no Brasil muitas vezes a gente tem que fazer pesquisas sem dinheiro, né? E aí eu acho que essa é a grande diferença, assim, que a gente tem algum apoio, como eu falei, um aluno de iniciação científica, um aluno de extensão que recebe bolsa, um aluno de doutorado e mestrado que recebe bolsa, mas a gente não tem dinheiro para bancar a pesquisa, né? A compra de materiais, outras coisas que a pesquisa precisa ter, né? Que é importante. Então a gente acaba tendo que fazer pesquisa aqui no Brasil de uma forma um pouco mais precária do que na Inglaterra, mas a gente sempre tem a garra e a determinação que o brasileiro tem, né? E aí eu acho que isso é o nosso lado positivo, assim, vamos dizer, e não desiste, né? Mas o incentivo, ele é menor aqui no aspecto financeiro comparado com a Inglaterra. Com certeza. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a sua pesquisa em dança e Parkinson. Se você puder explicar um pouquinho o que é Parkinson, primeiro, para todo mundo que está em casa poder entender o que é. E aí você fala um pouco da sua pesquisa nesse sentido. Sim.
Sim. Bom, então, assim, entrando mais no assunto específico do Parkinson, que era o que a gente tinha combinado, um pouco eu e a Bárbara, de conversar também com vocês. Parkinson, todo mundo já deve ter ouvido falar, é uma doença, é a segunda maior doença neurodegenerativa do mundo. Provavelmente vocês que vão nos assistir, vocês que estão aqui nos assistindo, tem alguém que vocês conhecem que tem Parkinson, ou algum familiar que teve, ou alguma pessoa que vocês já ouviram falar que teve, porque realmente é uma doença, depois do Alzheimer, que é a primeira doença neurodegenerativa do mundo, o Parkinson é a segunda maior doença, né? E essa doença, então, como eu falei, tem sido se espalhado bastante pelo mundo inteiro, por ela ser a segunda maior doença do mundo, e os sintomas que a gente conhece do Parkinson, que a gente ouve falar, são os sintomas que a gente chama de sintomas motores, aqueles sintomas mais relacionados a aspectos motores, que esses sintomas, por exemplo, um deles é o tremor, né, que a gente normalmente associa a pessoa que tem Parkinson com esse tipo de sintoma. A gente associa muito, o outro sintoma motor é a lentidão, também, que a gente consegue observar nas pessoas que têm Parkinson. E eu não vou ficar elencando todos os sintomas aqui, mas o mais importante, assim, da gente saber é que as pessoas que têm Parkinson, elas também não têm só sintomas motores, elas também têm sintomas que a gente chama não motores. Elas, muitas vezes, elas têm dificuldade de degustação, de olfato, elas têm outras dificuldades relacionadas à depressão, à qualidade do sono, questões cognitivas. E essas questões não motoras, elas também acabam prejudicando um pouco a qualidade de vida de quem tem Parkinson. E os sintomas não motores, eles aparecem antes dos sintomas motores. E isso faz com que a gente chame o Parkinson de doença silenciosa, porque quando a pessoa aparece um sintoma motor, ela já provavelmente tem o Parkinson há muitos anos antes. Só que muitas vezes ela acaba não procurando um neurologista porque ela tem problema de sono, ou porque ela tem depressão, ou outras coisas que não são motoras, ela não vai no neurologista. Então, assim, o Parkinson, ele é um conjunto de sintomas, né? Para a pessoa ser diagnosticada com Parkinson, ela tem que ter um conjunto de sintomas, não é só tremer. Às vezes as pessoas tremem e elas não têm Parkinson, sim, né? Mas a pessoa que tem Parkinson pode ter o tremor, então a gente tem que ter um determinado cuidado com isso, né? Mas é uma doença bastante silenciosa, que os sintomas não motores aparecem antes do que os sintomas motores, talvez 8 ou 9 anos antes, e quando os sintomas motores aparecem, é porque a pessoa já tinha essa doença antes, e aí muitas vezes ela vai procurar o neurologista porque tremeu e tal, porque teve algum outro sintoma. Mas cada pessoa é uma pessoa, algumas pessoas vão ter uns sintomas mais do que outros, existem estágios da doença, os estágios iniciais da doença, os estágios mais avançados da doença que começam a gerar maiores aspectos de demência, maiores problemas de cognição, e tudo isso afeta, qualquer doença neurológica afeta muito a qualidade de vida da pessoa, e é uma doença, como eu falei, que às vezes é difícil de diagnosticar e que ela não tem cura. Né? Ela não tem cura. As pessoas tomam remédios, tomam os medicamentos que podem amenizar os sintomas motores da doença, que tem tudo a ver com uma questão de funcionamento de uma substância que se produz no cérebro, que é afetada com a questão do Parkinson, que a gente chama que é a dopamina. Então, a gente sabe que a pessoa que tem Parkinson tem um problema de produção de dopamina, e aí, então, existem alguns medicamentos que a pessoa pode tomar para melhorar a produção da dopamina, né? Mas, enfim, não tem cura, não existe cura para essa doença. E aí, qual que então é a relação da dança e o Parkinson? Essa é a parte da sua pesquisa, né? Sim, porque como a gente sabe, então, que a doença não tem cura, o tratamento para essa doença é a questão de tomar medicamentos, né? Vai no neurologista, toma medicamentos, mas esses medicamentos também, às vezes, ocasionam alguns efeitos colaterais, nas pessoas que têm Parkinson, né? Então, a gente sabe que hoje em dia os médicos indicam muito para a pessoa que tem Parkinson a terapia complementar, né? E o que a terapia complementar envolve? Fazer fisioterapia tradicional e muitas vezes também a prática de alguma atividade física. E a dança em si,
ela tem uma característica muito específica, né? Ela mexe o corpo, mas ela mexe o corpo através de uma visão artística, do sensível, né? Do estar com alguém, do estar tocando em alguém, do estar dançando com alguém, do estar se comunicando com alguém, né? Então a dança, ela tem uma característica muito peculiar como atividade, ela tem uma característica muito peculiar também como funcionamento cerebral, certo? Mas assim, voltando à questão da terapia complementar, os médicos indicam essas terapias complementares, e a dança acabou surgindo como uma terapia complementar, mais ou menos há uns 10 anos atrás, ou pouco mais, talvez. Aqui no Brasil é muito novo os projetos de dança para Parkinson, existem poucos projetos que trabalham com pessoas, oferecendo dança para pessoas com Parkinson, muitos deles vinculados à universidade, mas assim, a dança surgiu no mundo todo como uma atividade para pessoas com Parkinson, né? E a gente não pode falar assim que a dança ela é uma atividade física, não, ela é a dança. A dança como por si só, como característica de dança, aquela dança que eu comecei a dançar com 7 anos, a dança que todo mundo que está nos assistindo e tem interesse e segue o Bastidores dança, né? Dentro das suas características como atividade. E né? qual modalidade de dança? Qualquer modalidade de dança ou existe alguma específica ou alguma que é um pouco mais ou menos, que afeta o Parkinson de uma maneira diferente? Sim, isso é uma pergunta ótima, né? Porque, assim, cada projeto de dança para Parkinson hoje, por exemplo, a Inglaterra tem em torno de mais de 30 projetos com o tamanho que ela tem. O Reino Unido tem mais de 30 projetos de dança para Parkinson, que basicamente seria o tamanho de Minas Gerais, um pouco maior, talvez o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina seria. Então, assim, e o Brasil tem em torno de projetos vinculados à universidade, a Universidade Federal do Belém do Pará tem um projeto, a Universidade do Rio Grande do Sul tem um projeto, Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual, a Federal de Santa Catarina tem um projeto, alguma coisa no Rio de Janeiro, né, mas assim, cada projeto de Parkinson que eu conheço e que eu já tive oportunidade de ter contato, trabalha com o estilo de dança que o professor tem mais afinidade. Então, não se tem, assim, dito que este seria um estilo de dança para trabalhar com Parkinson, né? Mas, assim, existe uma associação que se chama Dance for Parkinson's Association, nos Estados Unidos, que eles criaram um protocolo, criaram uma aula, né, uma forma de trabalho de dança para Parkinson com pessoas para se trabalhar com dança para Parkinson. E eles dão um curso específico para isso, né, onde a aula basicamente começa na cadeira, depois ela vai para a barra, e ela tem uma parte toda, a barra seria basicamente baseada em passos de balé clássico, e depois tem uma parte de centro, assim, que ela é bem com improvisações, com contar histórias, né? E existem pessoas no mundo que fizeram essa formação e trabalham, então, com essa metodologia que foi proposta por essa associação. Depois a gente pode até botar o link lá também na página do Bastidores. Com certeza. Né? E aí, assim, mas o que a literatura científica tem demonstrado, assim, porque ultimamente também as pesquisas, nos últimos 10 anos, as pesquisas na área de dança para Parkinson têm crescido muito. E uma das coisas que a gente tem visto é que o tango, recentemente eu orientei um trabalho de mestrado, a gente vai publicar esse artigo, a gente está tentando publicar esse artigo agora nos próximos, enfim, meses, ou o tempo que demorar para publicar o artigo, às vezes é um pouco demorado, mas o que a gente viu? A gente desenvolveu um estudo de revisão sistemática, que algumas pessoas talvez não estejam aí familiarizadas com esse termo, que é um estudo de revisão de estudos que já foram feitos na área de dança para Parkinson, né? Então a gente fez um estudo de revisão sistemática, que foi pegar estudos que fizeram, que estudaram, vamos dizer, que já estão publicados, né? E rodou uma estatística desses estudos, que se chama meta-análise, sobre equilíbrio.
o quanto a dança para Parkinson, o quanto a dança melhora, colabora, os efeitos da dança no equilíbrio de pessoas que têm Parkinson. E aí a gente pegou estudos já feitos nessa área, né, estudos que a gente chama de ensaio clínicos, estudos que fizeram grupos de comparação antes e depois, que compararam a dança com outros tipos de intervenção ou com nenhuma intervenção, tá? Nenhum tipo de aula de fisioterapia tradicional ou com fisioterapia tradicional ou com outro tipo de exercício. E a gente viu, a gente achou alguns estudos que fizeram essa comparação, que usaram o tango, a dança, o tango, né, o tango argentino, o tango, enfim, a dança tango, e que usaram dança irlandesa. E o que a gente viu? Que o tango, ele tem um melhor efeito no equilíbrio de pessoas com Parkinson do que a dança irlandesa, que não tem efeito. O que a gente consegue entender disso, que a gente discutiu nesse trabalho, né? Já estou dando um spoiler aqui, enfim, que a gente não publicou ele ainda. Mas o tango, ele tem toda uma forma de ser dançada, de transferência de peso, de passos largos, né? Que a dança irlandesa, basicamente, ela fica no mesmo lugar com pesos pequenos, né? E nos testes de equilíbrio que foram feitos, que são testes específicos para pessoas para Parkinson, né? Que são testes já validados na literatura, não teve um efeito positivo, não teve estatística significativa. Mas o tango teve. Interessante. Então, assim, para essa variável, para esse aspecto, aconteceu isso com o tango, né? Mas daqui a pouco, assim, eu tenho já uma outra revisão sistemática publicada também, que é nesse aspecto, né, de olhar o que os estudos de dança para Parkinson estão dizendo com rodar estatísticas. Esse trabalho, ele está publicado em inglês, né? Mas enfim, enfim, posso também compartilhar o link. E o que a gente viu? A gente pegou estudos que usaram danças diversos tipos de dança, né? E a gente quer ver o efeito da dança na qualidade de vida, ou seja, o quanto a dança contribui para a qualidade de vida e quanto a dança contribui para a melhora dos sintomas motores de pessoas com Parkinson. E o que a gente viu e a gente concluiu, isso já está publicado, é que a dança tem um efeito muito positivo na melhora de sintomas motores de pessoas com Parkinson. Sim. Né? Comparado com outros tipos de exercício e com outros tipos ou com não fazer nada. Isso é sempre óbvio que, né, a gente não fazer nada, isso é uma coisa, por isso que a dança, por isso que as pessoas que têm Parkinson, elas têm que se mexer, porque se elas não fizerem nada, elas vão piorar muito, né? Então elas têm que fazer alguma atividade. E a dança tem sido indicada já por médicos, justamente por esses resultados que a gente tem encontrado na literatura, de estudos que estão sendo feitos, que se chamam revisão sistemáticas com meta-análise. E existem outras revisões sistemáticas com meta-análise que foram publicadas na área da cognição, que a gente tem lido bastante sobre isso, que tem visto que a dança é efetiva na melhora de cognição, de aspectos específicos da cognição de pessoas com Parkinson, quando comparada com outras atividades ou com nenhuma atividade, né? Então, assim, a dança, ela tem sido recomendada por médicos, porque os médicos trabalham muito com essa nomenclatura, né? A dança para Parkinson, ela tem sido recomendada por médicos, trabalham muito com isso, com evidências científicas, né? Com estudos de revisão sistemática, com meta-análise. Então, a gente tem visto coisas muito interessantes nesse sentido, na literatura científica, assim. Eu sei que eu estou entrando num ponto que talvez não seja de interesse que todo mundo que está me ouvindo entenda, mas assim, a dança precisa muito disso, que a gente demonstre que ela é cientificamente comprovada uma atividade, porque a medicina só entende essa literatura. Se a gente vai falar com pessoas da área da dança, que vem do background da dança, muitas vezes a gente pode falar de aspectos mais subjetivos, né? O quanto a gente sente, o quanto a gente vive aquilo, né? E eu tenho também todo um discurso nesse sentido, que eu também posso falar, não sei se nós vamos ter tempo para tudo isso, mas existe muitas coisas que as pessoas, eu tenho há mais de 5 anos um projeto, e existem muitas questões que as pessoas nos contam, que elas nos falam, as nossas pessoas que estão conosco, participantes que estão conosco desde o início do projeto, que elas nos contam e que muitas vezes a literatura mais dura, a pesquisa mais dura, né, essa pesquisa mais quantitativa, ela não vai nos demonstrar. Então a gente também já está desenvolvendo pesquisa qualitativa
ativa com essa população, entrevistas, conversando com eles, depoimentos, né? Eu posso depois compartilhar com vocês o nosso Instagram, o nosso Face. Com certeza. A gente tem muita coisa lá que a gente bota, né, para vocês conhecerem e saberem mais do nosso trabalho, e muitos depoimentos de participantes falando coisas, questões muito mais que vêm dessa perspectiva do sensível, do que eles sentem, né? Mas enfim, eu acho que é um pouco isso, assim, o que a dança para Parkinson hoje cresceu tanto, porque justamente tem sido mostrado também evidências científicas, e a medicina e os médicos, eles já têm recomendado também a dança como uma forma de terapia complementar. E eu acho que é importante a gente lembrar, né, Aline, que e os resultados dos seus estudos têm demonstrado isso, que apesar de que a gente saber que a dança, ela influencia positivamente no Parkinson, e como as pessoas que têm essa doença, elas têm sintomas diferentes, o ideal é exatamente pensar qual modalidade de dança é melhor para cada pessoa. Então, às vezes, o tango vai ser melhor para uma pessoa que tem uma dificuldade motora, mas não uma dificuldade motora muito grande, senão ele não vai nem conseguir executar aquela modalidade. Então, a gente tem que tentar... Uma coisa é o trabalho científico que a gente tem lá no laboratório, outra coisa é como que a gente vai transformar esse trabalho para a nossa prática e pegar aquele aluno, aquele cliente que você tem, aquele paciente que tem Parkinson, e analisar qual modalidade de dança seria ideal para aquela pessoa, que seria o que a gente na ciência faria chamado os estudos de caso, né? O que, infelizmente, na ciência tem menos prioridade científica, né? Mas que na prática é o que a gente precisa para poder adequar esse conhecimento à realidade, né? Então, acho que isso é uma coisa, um resultado muito interessante que os seus estudos têm encontrado, que é exatamente que todas as modalidades de dança vão influenciar, mas cada uma vai influenciar melhor algum aspecto do Parkinson do que outras modalidades, né? Sim, é isso, assim, no fim a prática clínica, as pesquisas de prática clínica são pesquisas muito interessantes para nós, para as pessoas que estão nos assistindo, né, aquilo que vai poder ser aplicado na nossa prática clínica, e essa pergunta que tu me fizeste, né, de qual a dança, isso é uma pergunta que eu venho me fazendo há bastante tempo, porque eu tenho já desenvolvido pesquisa em Parkinson há alguns anos, né, e agora, assim, é uma área que a gente está tentando desenvolver alguma coisa nesse sentido. Tem muito pouca informação nas pesquisas de exatamente o que se trabalha, o que foi dado nas aulas de dança. As pessoas colocam assim nos artigos, trabalhei com tango, mas exatamente o que de tango tu trabalhaste, né? Fazer uma descrição um pouco mais de protocolos, que é um termo que a gente usa mais em pesquisa. Então, a gente vai também publicar um artigo de protocolo que foi exatamente relativo ao protocolo que nós utilizamos aqui no nosso grupo. Né? Nós criamos uma sequência de aulas aqui para o nosso projeto, que ela foi baseada em ritmos de samba e forró. Trazendo um pouco mais, porque quando nós começamos a ler os estudos da área de Parkinson, a maioria usava tango, a maioria usava valsa, né? E a gente achou dança irlandesa, então a gente achou assim que a gente deveria fazer alguma coisa relacionada com a nossa cultura, com a nossa dança brasileira. E aí a gente tem esse trabalho que a gente desenvolveu, a gente criou sessões de dança, 24 aulas de dança, 12 de forró, 12 baseadas no forró e 12 baseadas no samba, onde a gente tem todo um trabalho, né, que eu tenho tido a oportunidade de divulgar isso em mundo afora e tal, e que agora a gente vai começar a sair os artigos também, né, a começar a publicar os artigos. E um dos artigos que a gente vai publicar é sobre essas nossas aulas. Tem um artigo muito interessante que foi publicado pelo grupo de pesquisa da professora Adriana, que não é da Federal de Santa Catarina, da Estadual de Santa Catarina, da UDESC, corrigindo ali a UDESC, que é a Estadual de Santa Catarina, a professora Adriana Guimarães, que é com quem eu tenho feito algumas parcerias, que eles publicaram já um protocolo de dança para Parkinson baseado no samba. Interessante. E esse estudo de protocolo deles aqui é um estudo que diz como é que eles trabalharam
com dança para Parkinson na Universidade Estadual de Santa Catarina. Muito legal, né? Então, a gente pode compartilhar aí também, é um estudo bem usado aí, mas tem muito... Apesar de as pesquisas em Parkinson terem crescido nos últimos anos, ainda tem muita coisa para a gente descobrir. Sim, né? E o que diz respeito à dança, enfim, tem muitas coisas que começaram a surgir nos últimos anos, mas a gente tem tido resultados muito positivos, e eu acredito, assim, porque eu falei para vocês ali que a dança tem um funcionamento específico no nosso cérebro. Ela é uma atividade que nos leva à ativação do nosso sistema límbico, no nosso cérebro, a área límbica, a área do prazer, nos leva à ativação da área motora do cérebro, junto com a área do ritmo, né? E assim, o ritmo é algo muito importante para quem tem Parkinson, que eles executem as tarefas pensando num determinado ritmo. Isso leva eles a não congelarem, que é o sintoma do freezing que a gente chama. E quando eles congelam, eles caem muitas vezes, e queda em idoso, a gente sabe, quem estuda idoso, quem trabalha com idoso, e ainda mais quem tem Parkinson, pode vir a óbito, né? Então, assim, tem muitas coisas que a dança, por si só, na sua característica, pelo funcionamento cerebral, pela forma da ativação do nosso cérebro, ela é uma atividade que ajuda muito a pessoa que tem Parkinson, comparada com uma outra atividade, como uma fisioterapia tradicional, ou como de repente caminhar. Caminhada é um exercício que é muito indicado para pessoas com Parkinson. E caminhada... E eu tenho feito alguns estudos comparativos, né, de dança com caminhada, e a gente tem achado alguns resultados bem interessantes também. E a caminhada, a dança não deixa de ser uma caminhada com estilo, né? Eu lembro de um professor de dança de salão meu que ele realmente brincava com isso. Falava, não, as pessoas chegavam para ele e falavam, não consigo dançar. Eu falei, que é isso? Dançar é igual caminhar com estilo. E aí... Então, mas é que assim, a caminhada em si é um padrão motor que a gente aprende desde muito cedo, mas quando eu saio para caminhar na rua, eu saio sozinho muitas vezes, né? Eu não saio com outra pessoa, eu saio para correr, por exemplo, saio sozinho. Caminhada nórdica, que a gente tem um projeto muito interessante aqui na URGS, que também envolve caminhada nórdica, que é também bastante recomendado, que é o uso dos bastões, né? Que gera um determinado ritmo. Mas é uma atividade que tem uma característica completamente diferente da dança. Né? Ela é mais automatizada. A dança não é uma atividade tão automatizada. A gente muda de direções, a gente muda de planos, né? A gente muda de níveis. Então, assim, o projeto que a gente tem aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul hoje é um grande projeto que se chama PPT, que é Programa de Pesquisa e Treinamento para Pessoas com Doença de Parkinson, onde a gente tem grupos que a gente compara caminhada nórdica com dança e com o jogging aquático, a caminhada dentro da água. Muito legal. E o que a gente quer com esse projeto? A gente também quer ver quais são as características de cada uma das atividades e o que ela ajuda mais na melhora de uma determinada questão comparada com a outra. Né? Porque além dessa pesquisa que a gente falou, de ver qual é o melhor tipo de dança que ajuda mais, também assim, qual é a melhor atividade que colabora mais para mim? E daqui a pouco eu gosto de ir para piscina. Exato. A Bárbara gosta de dançar. A fulana gosta de caminhar, né? Então, assim, se todas as atividades são benéficas, o que a gente sabe hoje é que movimentar para Parkinson é importante. Né? Mas também faltam estudos que digam o que uma atividade é melhor do que a outra. O né? que seria ou qual é também, a dança que é melhor que a outra. Não necessariamente melhor, mas melhor para uma determinada, para um determinado sintoma do Parkinson, né? Aline, para a gente terminar aqui, porque o nosso tempo já está quase estourando, eu gostaria de primeiro te agradecer muito por ter aceitado fazer essa live com a gente. É muito importante para as pessoas que estão assistindo terem acesso a esse conhecimento mais científico, exatamente nessa época de que eles não podem realizar a prática da dança. E a gente já tem discutido nas lives anteriores, e eu acho que isso vai ser um assunto que eu vou repetir, vou bater na tecla até que todo mundo entenda, que o bailarino ele também precisa desenvolver o cérebro e desenvolver a teoria por trás da dança para se tornar um bailarino melhor. Então, assim, gostaria que eu vou pegar com você o link desses artigos que você sugeriu, o link
dos outros projetos que você também comanda. A gente vai colocar lá na nossa plataforma e também esse vídeo vai lá para a plataforma para quem perdeu. Tô vendo aqui que a Flora chegou atrasada, então para quem está chegando atrasado aí não conseguiu assistir o vídeo completo. Ai, Flora! E não conseguiu assistir o vídeo completo, ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube e também na plataforma. E aí na plataforma, Aline, vou te dar o acesso e aí, por favor, se você puder responder as perguntas do pessoal lá, vai ser um prazer. E muito obrigada. E pessoal que está assistindo, gente, sábado e domingo nós não teremos lives, mas teremos uma outra programação surpresa para vocês também online. E a gente volta com as lives na semana que vem. E não para por aí. Então, não deixe de acompanhar as lives do Bastidores, dessa nossa programação da quarentena. E também acesse a nossa plataforma de ensino à distância, porque tem muito material lá, muito material gratuito, inclusive, para esse período. Que é no brain, no gain. Tá. Muito obrigada, Aline. Babi, eu quero só agradecer, que eu sei que já está terminando. Desculpem pelas questões tecnológicas. Tocou o telefone em um determinado horário ali que eu estava falando. E a gente fica à disposição, então, e teria bastante coisa ainda para a gente conversar, quem sabe fazer outras lives futuras. Acho que a dança para Parkinson é um mercado de trabalho. A gente está gravando vídeos também para os nossos queridos participantes lá que estão em casa, uma população muito importante da gente cuidar, e o quanto a tecnologia também nessas horas pode ser importante para nós, para a gente se aproximar e divulgar o nosso conhecimento. Com certeza. Tá? Muito obrigado e fico à disposição para o que for necessário aí das perguntas das pessoas e da live. Beleza. Então, pessoal, a gente se encontra lá na plataforma de ensino à distância Bastidores. O endereço é EAD, ensino à distância, .bastidores.training.com. Eu vou deixar aí o link para vocês seguirem, mas nos encontramos lá. Um beijo a todos. Obrigada por terem assistido a nossa live e a gente se encontra de novo segunda-feira. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau.